Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou te mostrar como escolher ETFs de forma inteligente e por que, na minha opinião, os ETFs mais promissores são aqueles baseados em ranking das maiores empresas. Eu vou te explicar o que é um ETF, como ele funciona, os principais tipos de ETFs, por que alguns ETFs são mais seguros e mostrar os ETFs que têm maior potencial de crescimento. Vamos para o vídeo. Aí você me pergunta, o que é um ETF? Um ETF é um fundo negociado em bolsa. Ele funciona como uma cesta de ações. Em vez de comprar empresa por empresa, você compra um ETF e automaticamente investe em várias empresas ao mesmo tempo. Esse ETF replica um índice, que é uma lista organizada de empresas baseada em algum critério. Pode ser as maiores, as mais lucrativas, as mais negociadas, as de determinado setor ou de determinado tema da economia. Você compra uma única cota e já está exposto a tudo que está dentro dessa classe. O ETF é obrigado a seguir o índice de referência em 95% da sua carteira. E uma breve explicação sobre os índices. Os índices são independentes dos ETFs e normalmente não são os gestores de ETFs quem criam os índices. Tem empresas especializadas em criar índices e as gestoras só seguem esses índices. Quando falamos do Ibovespa, ele é um índice e você pode investir em um ETF que replica esse índice, tipo o ETF BOVA11. E existem vários outros índices e cada dia estão criando mais. E isso é muito bom para nós, investidores. E como um ETF funciona? Um ETF segue as regras, não opiniões. As empresas entram e saem do índice de acordo com os critérios objetivos, definidos antes de montar o ETF e muito difícil de mudar depois de constituído. Cada período definido, o ETF faz rebalanceamento para manter as posições iguais à do índice. Se uma empresa cresce, ela passa a ter mais peso dentro do ETF. Se ela cai, ela perde peso ou até pode sair do ETF. Ou seja, o ETF corrige os erros e exageros do mercado e premia as empresas que estão indo bem. Tudo isso automaticamente. A maioria dos ETFs usa a ponderação por valor de mercado. Então, as empresas que crescem ganham mais espaço. E empresas que caem vão encolhendo dentro do ETF. Você não precisa fazer nada. Você não tem que acompanhar o balanço das empresas, trocar as ações, nem tentar adivinhar o que vai acontecer. O índice faz isso tudo por você. Por isso, hoje em dia está sendo muito falado que as Big Techs estão muito concentradas no índice S&P 500, porque elas cresceram muito e estão ocupando um espaço muito grande dentro dos ETFs. Mas aí eu te pergunto, isso realmente é um problema? Ou os outros setores que não estão conseguindo entregar crescimento para acompanhar as Big Techs? Fica a reflexão. E vamos para os tipos de ETFs agora. Existem ETFs de renda fixa, renda variável, de commodity, por tamanho, por volume de negociação, ETFs temáticos e vários outros tipos. Vou explicar alguns deles aqui. Os ETFs de ranking, pelo menos eu costumo chamar eles assim, são os ETFs que seguem as maiores empresas por valor de mercado e limitam a quantidade de empresas dentro do ETF. Por exemplo, o S&P 500, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, Nasdaq 100, as 100 maiores empresas de tecnologia. Tá vendo o padrão? Eles limitam em 500 e em 100 a das maiores empresas só. E esses são os tipos de ETFs que eu mais gosto. Por quê? Porque existe competição interna, só fica lá dentro quem está crescendo, empresas ruins perdem peso, empresas boas sobem no ranking ou podem até entrar no ranking caso elas não estejam ainda. Tem vários ETFs de ranking. Estou dando esses dois exemplos porque são os mais conhecidos. Na minha visão, são os ETFs mais saudáveis para o longo prazo também. Temos os ETFs por tamanho. Aqui o critério é o porte da empresa. Large Cap, Mid Cap e Small Cap. São interessantes também, mas não têm a mesma rotatividade saudável dos ETFs de ranking. E nem sempre limitam a quantidade de empresas dentro do ETF. Temos os ETFs setoriais, que seguem um setor específico, por exemplo, tecnologia, saúde, indústria, energia. Excelente para quem quer exposição direta a um único setor, mas depende muito do ciclo econômico. E por último, os ETFs temáticos.
segue uma tendência ou uma narrativa. IA, energia limpa, energia nuclear, robótica, games, data centers, tem vários outros temas. Os ETFs temáticos podem ter a maior valorização em algumas janelas específicas, só que eles são os mais arriscados também. Tipo a IA, que estamos vivendo hoje. Se ela continuar crescendo assim, vai deixar muita gente rica, mas se for uma bolha e ela estourar, vai quebrar muita gente também. Esses são os tipos de ETFs mais interessantes para mim, mas eu também invisto em ETFs de renda fixa e acompanho os de commodity. Agora, entre segurança e crescimento, qual ETF escolher para cada um? Para segurança, os melhores são os ETFs de ranking. Por quê? Porque eles filtram automaticamente quem está indo bem e expulsam quem está indo mal. É como investir sempre nas empresas mais relevantes do momento. Se você quer dormir tranquilo, ranking é o caminho. Agora, para crescimento, ETFs temáticos podem entregar muito mais retorno em janelas específicas. Não são para segurança, e sim para aproveitar tendências. Ranking é a base, temático é o turbo da sua carteira. E você só liga o turbo quando sabe muito bem o que está fazendo. Vou dar um exemplo prático da troca de empresas dentro dos ETFs. Imagine que no S&P 500 tem uma empresa que começou a ir mal, não importa a posição da empresa. O valor do mercado dela cai, ela perde eficiência, o peso dela dentro do ETF vai diminuindo, automaticamente. Enquanto isso, outra empresa que está fora do índice cresce, melhora, ganha mercado e ultrapassa ela em valor de mercado. O que o ETF vai fazer? Ele vende a empresa que caiu para fora das 500 maiores e compra a nova empresa que entrou no ranking. É rotatividade saudável, meritocracia pura. É assim que o índice mantém qualidade por décadas. Todas as empresas estão disputando posições o tempo todo. Agora, os cuidados que você deve tomar ao escolher um ETF. Primeiro cuidado, quantidade de empresas dentro do índice. Porque quanto mais empresa tiver dentro do índice, mais diluição você vai ter, menos impacto das vencedoras e mais lentidão na performance. Segundo, critério de rotatividade. Antes de investir, se pergunte: o índice troca empresas que ficam ruins? Tem competição interna entre as empresas? Tem uma renovação automática? Se não tiver, é um índice com pouco retorno, provavelmente. O terceiro, ponderação por valor de mercado. Prefira índices que dão mais peso a quem está performando. Assim, você investe automaticamente nas empresas que realmente fazem a diferença. E quarto, entenda o que está dentro do ETF. Você não precisa estudar cada empresa, mas precisa entender a lógica do índice. Último item, tome cuidado com ETFs que tentam representar o mercado inteiro. Eles acabam incluindo empresas demais, incluindo empresas mal geridas, empresas endividadas, empresas porcaria mesmo, e isso prejudica o retorno do investidor no longo prazo. Mais empresas não significa mais segurança, mais empresas significa mais diluição. E lembre-se, o ETF bom não é o que tem muitas empresas, é o que tem as empresas lucrativas. Agora, lembra do Ibovespa, que representa a Bolsa Brasileira? Na prática, ele é um dos piores índices para o investidor de longo prazo. Muita gente não sabe disso, mas o Ibovespa não mede qualidade. Ele não escolhe as melhores empresas, nem as mais lucrativas, muito menos só as maiores. O Ibovespa mede volume de negociação, ou seja, empresas que têm mais compra e venda na bolsa de valores. Só que existe um problema gigante aqui. As empresas mais negociadas não são necessariamente as melhores. Tem também as mais especuladas, as que têm mais notícias, as que estão em crise e viram alvo de trades. Isso não tem nada a ver com qualidade. 2 pontos para definir por que isso é tão ruim. Primeiro, o índice carrega empresas fracas por muito tempo. Como o critério é só negociação, ele carrega empresas endividadas, com lucro caindo, com má gestão e com governança ruim. Tudo isso continua dentro do Ibovespa só porque tem grande volume de negociação. É totalmente o contrário de um índice saudável. Segundo ponto, o Ibovespa não consegue capturar inovação, crescimento e evolução por conta disso. Porque o índice não filtra por resultado, eficiência e competitividade. Ele mede apenas fluxo, e fluxo não significa qualidade. E é por isso que todo mundo diz que o Ibovespa é um índice ruim. O Ibovespa não é um ranking das melhores empresas, é um ranking das empresas mais negociadas. Isso explica por que o Ibovespa anda de lado por tantos anos
e perde para o CDI. Ele não consegue representar a realidade das empresas lucrativas do Brasil. Não é que o Brasil não tenha empresas boas, tem várias. Mas o índice não foi criado para filtrar as melhores, foi criado para medir liquidez. E isso é completamente diferente de medir qualidade. Enquanto o S&P 500 e o Nasdaq 100 selecionam as melhores empresas, o Ibovespa seleciona apenas as mais negociadas. E isso muda tudo. E obviamente, volume de negociação não constrói patrimônio para o longo prazo. Então você já sabe, se você quer escolher bons ETFs, olhe primeiro para o critério do índice, se existe competição interna, se há rotatividade saudável. Os ETFs mais seguros no longo prazo são os ETFs de ranking, como o S&P 500 e o Nasdaq 100. E os que podem render mais em janelas específicas são os temáticos, por exemplo, o ETF que replica as IAs. E qual a melhor estratégia? Usar ranking como base e temático como potencializador. O ETF faz o trabalho duro para você. Ele mantém as melhores empresas e descarta as piores. E é assim que se constrói patrimônio para o longo prazo. No Brasil, temos também bons ETFs de ações brasileiras. Foi criado recentemente o ETF AUVP11, só com empresas lucrativas. Tem outros filtros também, é bom ler a lâmina. Só que o mais conhecido é o Ibovespa. Por isso, os investidores brasileiros tendem a não gostar de ações, porque o índice é ruim. Agora, se você quer ser bem informado, me chama no Instagram, que eu tenho uma empresa de consultoria e posso te atender. Você terá os melhores ETFs na sua carteira. E você já sabe, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e me diga aqui nos comentários qual o seu ETF preferido. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!